possa abrir a Bíblia comigo, por favor, e coloque-se em pé enquanto você vai abrindo em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, passagem bastante conhecida. E leremos o versículo 1 até o 9. Josué capítulo 1, versículo 1 até o 9, tema da mensagem desta manhã, o outro lado da conquista. E me acompanhe, por favor, nessa leitura da palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 1 a 9, diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Oremos. Ó Deus, obrigado por esta manhã, pela Tua palavra e por este culto ao Senhor. Que bênção estarmos reunidos em Teu nome para Te adorar. Mas nesse momento, rogamos ao Senhor que se agrade de falar aos nossos corações, como já tem falado, meu Deus, através do que já foi realizado neste culto e na leitura da Tua palavra, mas também através da mensagem. Que o Senhor direcione tudo, ó Deus, e que a Tua palavra nos sustente e nos anime a prosseguirmos. Nós agradecemos e oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O outro lado da conquista. O livro de Josué não é um livro que fala apenas da história de vida, de conquista do próprio Josué, mas é um livro que fala a respeito das conquistas e das batalhas e até mesmo de derrotas do povo de Deus. Nesse ponto da história, ou nesse ponto da trajetória do povo de Deus, eles tinham deixado muitas coisas e até pessoas para trás. Muitas pessoas morreram da saída do Egito até as portas da entrada da terra prometida. Inclusive o próprio Moisés já não estava mais com eles. Então muitas coisas já realmente de fato tinham ficado para trás. Muitas pessoas já não os acompanhavam. Não que eles tenham caído no esquecimento, mas chegou a um determinado ponto para o povo de Deus que era necessário se concentrar naquilo que estava diante deles. Havia uma terra que tinha sido prometida por Deus e que deveria ser conquistada. Então, enquanto eles estavam aqui desse outro lado, ou do lado de cá do Jordão, Deus então foi ao encontro do seu povo, e mais especificamente, ao encontro de Josué. Então, do lado de cá da conquista, no momento em que antecedeu a conquista, o Senhor foi falar com aquele que seria, então, o líder levantado por Deus, para conduzir o seu povo àquela terra que ele, de fato, tinha prometido ao seu povo. E nós não sabemos em que lugar exatamente Deus falou ou procurou Josué para lhe falar, não sabemos como Deus falou a Josué, mas nós não temos nenhuma dúvida de que, de fato, foi Deus
quem falou a Josué e de fato também falou ao seu povo. E essa história de Josué e do povo de Deus nós conhecemos, porque a palavra de Deus, a Bíblia, nos revela. Ela nos diz que haveria um desafio coletivo, um desafio para o povo de Deus, mas também haveria um desafio para o homem de Deus, para aquele servo do Senhor, ao qual ele levantou, para ser seu instrumento e conduzir o seu povo adiante. E nós temos sim os nossos desafios coletivos, ou desafios como povo de Deus, como igreja de Jesus, e temos também os nossos desafios individuais, as nossas lutas particulares. Como igreja, por exemplo, nosso pastor falou de uma necessidade que há no Nordeste, de obreiros, de igrejas, e é um desafio que está diante de nós como povo de Deus. Mas há também as nossas lutas diárias que nos desafiam. Há pessoas que chegam aqui ou que estão nos acompanhando pela internet que estão à procura de uma palavra, de uma resposta para a sua luta em família, para a sua luta no trabalho, para a sua luta espiritual, para as suas dúvidas ou questões emocionais. E é claro, nós individualmente temos lutas que nos chegam por causa de responsabilidades que não esperávamos. Pessoas que neste momento, ou nesta fase da vida, estão precisando assumir responsabilidades que antes pertenciam a outros. Ou que outros que cuidavam do sustento da família, e que agora ele ou ela é a responsável. E certamente isso é um grande desafio. Mas não pense que Deus não se importa com isso. Não pense que Deus não leva as nossas batalhas em consideração. É claro que Ele tem um propósito muito maior do que os nossos próprios propósitos. Mas nós, e especificamente você, faz parte dos propósitos de Deus. E é o que nós vamos ver durante esta mensagem. Mas, pensando no povo e pensando na nossa vida e nas nossas batalhas coletivas e individuais, não basta apenas invadir a terra para conquistá-la. Há um lado da história que nem sempre é contada ou valorizada. Existem coisas, ou existem percalços, existem lutas ou preparações que antecedem as conquistas e que nem sempre são contadas. Existem bastidores que nem sempre são contados. Orações, lágrimas, coisas que ficam somente no nosso quarto de oração, mas que fazem parte da nossa batalha, enquanto nós lutamos para conquistar aquilo que está diante de nós, ou aqueles desafios que fazem parte da nossa vida. E na palavra de Deus nós encontramos amparo e encorajamento para seguirmos, apesar desses bastidores, ou essas coisas que antecedem as nossas batalhas, ou que fazem parte das nossas batalhas. E nas palavras de Deus para para Josué, voltando aqui, nós encontramos uma porção preciosa que nos ajuda a encararmos as conquistas ou os desafios que estão diante de nós, que servem de lição e de encorajamento para nós. E o que precisamos saber, ou que necessitamos saber sobre o outro lado da conquista? Bem, em primeiro lugar, nós precisamos saber que a conquista que almejamos precisa, antes de tudo, fazer parte do plano de Deus, ou dos propósitos de Deus. Aquela conquista que estava adiante do povo de Deus e de Josué, sem dúvida, fazia parte da vontade de Deus e tinha sido planejada pelo Senhor.
Ele tem os seus próprios caminhos. Aliás, a Bíblia nos diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Ele tem os seus próprios planos, a sua maneira de agir. Mas o que nos consola é sabermos que, como disse Jó, que Deus pode tudo e que os seus planos ou os seus propósitos não podem ser frustrados. E Deus não está alheio, Deus não está indiferente, como já dissemos, às lutas ou à história do seu povo, nem à sua própria história, nem mesmo ao curso deste mundo. Deus não está no momento de isolamento social ou de distanciamento social durante a pandemia. Deus não está num distanciamento espiritual. Ele continua agindo, Ele continua tocando, Ele continua levantando pessoas, Ele continua encorajando o seu povo, porque os desafios continuam, as batalhas continuam, e Deus continua agindo, realizando o seu plano, abrindo portas, encorajando o seu povo. Aquele era um momento, sem dúvida, de perplexidade para o povo de Deus. Moisés havia morrido. O que seria do povo de Deus? Mas Deus não estava perplexo com a situação. E por isso ele foi ao encontro de Josué, justamente manifestando e confirmando o seu propósito e orientando a ele e ao povo sobre o que fazer, sobre como proceder. Agora, que nós tenhamos em mente que os propósitos de Deus, como já dissemos, são maiores do que os nossos, e não somente isso, mas o propósito ou os propósitos de Deus são inclusive maiores do que as pessoas. As pessoas passam, mas os propósitos de Deus para o seu povo permanecem. A obra de Deus continua avançando. Como já disse, nós temos, sem dúvida, nossas próprias lutas, nossas próprias questões, nossas batalhas na família, na profissão, mas tenha em mente que a sua vida, a sua família, faz parte de um propósito maior do Senhor. E como dissemos, Moisés, ele cumpriu o seu ministério, mas a obra de Deus precisaria continuar. Uma geração inteira não entrou na terra prometida, mas o povo de Deus entrou, porque querendo a gente ou não, ou trabalhando nós ou não, a obra do Senhor vai ser realizada. Agora a pergunta é, queremos fazer parte disso? Queremos nos envolver nesse propósito do Senhor? Esse faz parte, esse é um dos lados da conquista. Há uma vontade do Senhor, há um propósito de Deus, e nós queremos fazer parte disso. Mas em segundo lugar, um fator que também faz parte desse outro lado da conquista é o esforço. Então quem deseja a conquista, precisará se esforçar, porque a conquista exige esforço de quem a deseja. E o texto nos deixa claro que o Senhor disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Deus nos capacita, Deus nos encoraja, mas Deus ordena que façamos a nossa parte. Deus exige que façamos a nossa parte. Há um pensamento cristão que diz: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. E então, a nós, nos cabe o esforço de fazermos aquilo que é possível, mas todo o possível, não assim, olha, eu fiz o que pude, não é isso. Eu fiz tudo o que pude, me dediquei, me esforcei, estudei, fui atrás, fiz aquilo que esteve de fato ao meu alcance. Agora, o que é impossível, eu sei, e nós sabemos, cabe a Deus. E Deus disse a Josué, mesmo ele sendo gracioso, sendo generoso, mas Deus, ele não é um pai ou um Deus que mima o seu povo. Ele disse que sim, de fato haveria uma conquista, mas haveria uma luta, haveria uma batalha. E Deus disse então a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, eu te ajudo, eu não te abandonarei, eu não te deixarei.
Mas esforça-te, tem bom ânimo, sê forte e corajoso. Nós estamos na época das Olimpíadas, e há algumas observações que nos servem de ilustração, ou de ilustrações para isso. Por exemplo, o choro da conquista. Quantas pessoas, enquanto estão no pódio, choram. Ou quando chegam à Olimpíada, ou as Olimpíadas choram, porque eles sabem o preço, o esforço, a renúncia, os anos longe da família, a disciplina para poderem chegar lá. Imagino que enquanto estão recebendo as medalhas, um filme passa na cabeça. Nós temos feito um trabalho com os adolescentes esse mês, em que os profissionais contam a respeito das suas próprias profissões, as suas histórias. E eles contam que para chegarem onde chegaram, teve um preço a ser pago. Exigiu esforço, horas de estudo, lágrimas inclusive. Mas também as Olimpíadas nos ensinam, quando nós olhamos para a chama, ou a tocha olímpica. Uma chama que viaja por países ou por cidades e vai passando de tocha em tocha, de mãos em mãos, até que a pira olímpica seja acesa. E há um esforço, um cuidado para que essa chama não se apague. Inclusive, houve pessoas que tentaram apagar essa chama jogando um balde de água, e tem esse cuidado, esse esforço para que a chama não se apague. E às vezes Deus, Ele nos dá uma tocha nas mãos e nos dá a missão de levarmos a tocha adiante, ou de acendermos a tocha nas mãos de outra pessoa. Ou às vezes Deus nos dá apenas uma brasinha, uma pequena brasa. E o nosso trabalho e esforço é transformar essa pequena brasa numa grande chama. Tem a nossa parte. É como Paulo disse a Timóteo: desperte o dom que há em ti. Ou, Timóteo, mantenha essa chama acesa, não deixe que ela se apague. Então, faça a sua parte, esforce-se rumo à conquista. Mas ainda há um outro fator do outro lado da conquista, que é a obediência. A conquista exige obediência de quem a deseja. E nesse episódio em que Deus falou com Josué, Josué ouviu silenciosamente e atentamente a tudo quanto Deus lhe falou. E nessa manifestação de Deus a Josué, Deus foi claro. A sua prosperidade, o seu sucesso na empreitada, na conquista, dependerá da sua obediência aos meus mandamentos, aos meus estatutos. A palavra que eu dei a Moisés e que de fato foi dado ao meu povo. E Josué acompanhou Moisés durante muito tempo para saber que aquela lei, que aquelas palavras foram de fato dadas por Deus para ensinarem o seu povo, mas para o bem do seu povo, para a preservação do seu próprio povo. E caberia a Josué conhecer a palavra, falar a palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra e perseverar em obedecer, cumprindo as leis. A obediência à palavra de Deus, então ela não só nos ajuda a perseverarmos na nossa comunhão com o Senhor, mas a obediência à palavra de Deus também nos preserva, nos protege e nos ajuda a avançarmos adiante. Deus, Ele deu a sua palavra para que de fato o conhecêssemos, mas também para que tivéssemos vida ao invés de morte, para que fôssemos abençoados e não amaldiçoados, como nos diz Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Obediência à palavra de Deus é necessária para quem quer ser um vencedor em Cristo. De fato, nós já somos vencedores em Cristo. Mas essas batalhas do dia a dia e da vida, a obediência é necessária. Mas por último, para encerrarmos a mensagem dessa manhã, há um outro fator desse outro lado da conquista, que é a coragem. Coragem. A conquista exige coragem de quem a deseja. E quem quer viver coisas extraordinárias com Deus, realmente precisa ter coragem para vencer a muitos inimigos.
Josué precisou de coragem para enfrentar os inimigos, para atravessar o Rio Jordão. Precisou de coragem em Cades Barnea, quando a maioria dos espias vieram pessimistas com as notícias que viram na terra prometida. Ele e Caleb, quase isso lhes custou a vida, mas eles teve coragem para continuar confiando no Senhor. Então, que não nos falte coragem para enfrentarmos o que temos que enfrentar, do lado de fora e do lado de dentro. Porque sim, temos obstáculos, temos lutas externas, temos dificuldades para lidarmos adiante de nós e fora de nós, mas dentro de nós também. Às vezes há o medo, às vezes há a falta de fé, às vezes é o orgulho. Mas o orgulho daquele que, por exemplo, sabe que precisa fazer alguma coisa que a Bíblia recomenda, mas ele não quer abrir mão. Só para ficar no exemplo, o perdão. Às vezes o perdão é algo que nós precisamos viver ou liberar para, de fato, seguirmos adiante e conquistarmos aquilo que está diante de nós. Mas tem gente que fica tão preso aqui nessa dificuldade de perdoar, de abrir mão, de liberar e não consegue avançar. Mas que Deus encha o nosso coração de coragem para enfrentarmos, sim, os desafios, as lutas, mas também coragem para abrirmos mão daquilo que nos aprisiona. A Bíblia nos diz que é muito mais fácil conquistar uma cidade do que conquistar alguém que foi ofendido. E se talvez você, nesse momento da vida, esteja tendo dificuldades para vencer as batalhas da vida e batalhas interiores, inclusive relacionamentos, que Deus te enche, nos enche de coragem para vencermos isso e assim conquistarmos as batalhas, os desafios que estão diante de nós. A vitória já é de quem está em Cristo Jesus, mas a gente precisa aprender a viver como um vencedor, como um vitorioso. E que essa palavra e esta mensagem a respeito dessa passagem nos ajude a vivermos de fato como vitoriosos em Cristo Jesus e que Deus nos abençoe. Amém. Pastor. Graças a Deus por essa palavra, amém? Deus hoje pela manhã